Para mim, um dos elementos mais interessantes da história escrita por Togashi é o fato de que ela continua sendo muito moderna, por mais que o tempo se passe. Sempre existem fãs e pessoas que gostam da história, que trazem novos elementos para dentro da obra, acrescentando personagens, falando sobre histórias, desenvolvendo teorias e especialmente elaborando elementos incríveis sobre essa história. E em meio a tantas coisas, existe uma teoria em específico que me faz trazer muita atenção, uma teoria que tem elementos que explicam o passado da Hiden Ryodan e também podem trazer a visão do próprio autor de como a sua história é construída. E tudo isso acontece por causa de um único personagem, e tudo isso tem uma influência gigantesca no futuro da trama. E é claro, essa teoria não é de autoria minha, mas eu dei uma incrementada e vou trazer para vocês aquilo que eu acredito sobre a ligação misteriosa do Feitan e a família Zoldyck. Então, se você quer saber tudo sobre essa teoria, sente-se aí e bora lá pro vídeo. O Feitan é um dos membros da Hiden Ryodan, um dos personagens mais interessantes da obra, não tendo grandes aparições, mas com certeza sendo muito influente naquilo que ele faz, o grande torturador das aranhas e também seu vice-líder. O Feitan é um personagem que tem características que lembram muito os membros da família Zoldyck. Se a gente for comparar os dois ali, o lado a lado, você vê que tem certas similaridades. O cabelo preto, os olhos puxados, a pele extremamente clara, e além disso, existem outros elementos que trazem a nós uma certa sensação de dúvida. Será mesmo que esses personagens estão ligados? Será que eles são mesmo da mesma família? Lembrando, essa teoria aqui não é minha, mas os pontos se encaixam de forma muito boa, e por isso eu trouxe aqui. Outro exemplo que eu posso te dar desses pontos que se encaixam perfeitamente é o fato de que o Feitan ele tem uma habilidade de luta muito semelhante aos Zoldycks, conseguindo se mover mega rápido, tendo passos de assassino e sendo extremamente furtivo. Como eu disse no começo, o Feitan ele também é o torturador oficial das aranhas. Sendo assim, a sua técnica de tortura pode ter sido aprendida com a sua família, a família Zoldyck. Só que aí que vem, o Feitan ele é alguém dito dentro da história que nasceu lá na Meteor City, a cidade Meteoro, um lugar completamente abandonado para o mundo, aonde tudo é descartado, desde lixos, armas, drogas e também pessoas. E aí que vem, se a gente for ver a história, talvez tenha mais um ponto que ligue a família Zoldyck ao Feitan. O fato de que a mãe da família Zoldyck, ela também veio da Meteor City, e ela provavelmente é a mãe também do Feitan, e isso explicaria por que ele tem esses traços meio diferentes, por que o estilo de Nen também dele também não é igual ao da família Zoldyck. Lembrando, os personagens de cabelo branco da família Zoldyck têm um estilo de Nen, e os de cabelo preto, outro. E quando a gente olha o Feitan, a gente vê que ele não se encaixa nisso. O padrão dele é um pouco diferente. E por isso que talvez ele não seja filho biológico do Silva Zoldyck, mas sim somente filho da matriarca da família Zoldyck, explicando assim a sua diferenciação, mas também sua similaridade com a família. Só que aí que vem, existem alguns pontos que surgem para combater essa teoria, que é, por exemplo, o fato de que o Feitan, por mais que ele tenha esses golpes e essas habilidades que lembram muito os assassinos da família Zoldyck, ele não é mostrado dentro da história original lá no mangá tendo essas habilidades. Isso é uma coisa que só aparece no anime. Outra coisa que a gente também pode citar é a falta de informação sobre o Feitan. Não sabemos quase que nada, tirando o fato dele vir da Meteor City. Então, se a gente não sabe a idade dele, não dá pra gente comparar e saber quando ele nasceu e quanto tempo ele passou dentro da família Zoldyck. Sendo assim, a gente já tem mais um ponto que deixa meio difícil de acreditar nessa teoria. Só que tem mais algumas coisas que podem explicar melhor isso pra nós, e essa ação só pode ser possível quando a gente analisa o autor da história. O Togashi é o mesmo autor de Yu Yu Hakusho, e lá em Yu Yu Hakusho a gente tem um personagem chamado Riei, e é muito fácil a gente ver a similaridade desses dois personagens. O Feitan é basicamente o Riei, e um é igualzinho ao outro, tanto em personalidade, tanto em habilidades, tanto em aparência, tudo é muito parecido. E se a gente for ver a história do Riei, a gente consegue perceber
uma certa similaridade com essa teoria. O Riei, ele é basicamente uma pessoa que nasceu numa tribo matriarcal lá no Macau, uma tribo que só permite nascimento de mulheres. E por conta disso, ele foi meio que abandonado pela sua mãe de forma forçada, sendo deixado para morrer. Mas ele acaba sobrevivendo e consegue ir crescendo ali naquele mundo destrutivo e perigoso do Macau, se tornando muito poderoso e muito habilidoso, sempre tentando descobrir uma forma de reencontrar a sua família, de voltar para o lugar de onde ele veio, com o objetivo de certo modo de vingança, mas também de se reencontrar com a sua irmã. A lore básica do Riei é isso, só que se a gente for pegar o Feitan, não seria basicamente a mesma história dentro dessa teoria? O Feitan é o jovem que nasceu ali num lugar muito ruim, num tipo de tribo. Lembrando, as pessoas da Meteor City são muito ligadas, tanto que tem um caso onde uma pessoa da Meteor City foi acusada injustamente e várias pessoas que saíram dessa cidade começaram a se matar simplesmente de forma de retaliação pelo fato de uma pessoa inocente que veio da cidade Meteor ter sido acusada, e isso já mostra a ligação entre essas pessoas, e tudo isso poderia mostrar que as pessoas desse lugar vivem em um tipo de vila, tipo de uma vida meio que tribal, um vivendo pelo outro, e não permitindo que outras pessoas chegassem até eles. E isso seria um bom reflexo da vila aonde o Riei nasceu. Outra coisa, o Riei foi abandonado pela sua mãe, entre muitas aspas, de forma forçada, e talvez o Feitan também tenha sido abandonado pela sua mãe, e tudo isso, esses pequenos pontinhos aqui e ali, pode mostrar que talvez o autor, o Togashi, tenha criado esses dois personagens com a mesma história, só que durante a sua criação ele foi mudando de ideia. E isso é uma coisa que a gente tem muitos pontos para mostrar. Quando a gente vê essa foto aí, que é muito emblemática, e mostra uma pessoa virando de costas e indo embora, ela é seguida dentro do mangá por uma imagem do Feitan. Isso poderia significar que a pessoa que está indo embora não é um Zold que a gente conhece, mas sim o próprio Feitan, que está indo embora, se afastando da família. Só que se a gente for ver, o Togashi, ele é um autor que escreveu essa história no decorrer de muitos anos, basicamente 6 anos escrevendo a história, daquele ponto até onde a gente tá mais ou menos hoje. Claro, tem os hiatos e tudo mais, mas ou seja, é muitos anos escrevendo uma narrativa, e é claro que talvez o autor tenha mudado de ideia do que ele estava querendo fazer, talvez pensando, poxa, se eu já escrevi o Riei e o plot dele é muito similar ao do Feitan, seria algo maçante pro meu público, os meus leitores, os meus telespectadores talvez já tivessem noção desse plot, tanto que por isso que ele deixou alguns elementos que já deixam essa história mais fácil da gente entender, e talvez por conta desses elementos o autor tenha pensado, putz, é melhor deixar isso de lado e deixar o Feitan sendo somente um membro da Hiden Ryodan, alguém muito poderoso, que tem algumas habilidades de assassino, é muito forte, tem uma aparência muito parecida com os membros da família Zoldyck, mas entretanto eles não têm essa ligação. Então pra mim essa teoria faz sentido, e talvez ela explique um pouco de como o próprio Togashi escreve sua história, tendo novas visões e acrescentando isso de forma majestosa dentro da história que ele produz. E talvez assim a gente consiga explicar a verdadeira origem do Feitan. Uma história que talvez, por conta de vários elementos, não foi trazida à vida dentro do mangá, mas que com certeza continua sendo uma curiosidade muito bacana e uma teoria que faz total sentido dentro da obra de Hunter x Hunter. Bom galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo para quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, e saiba que nas poucos comentários e inscrições vocês me ajudam demais, então por favor faça isso, que você está ajudando muito o canal e essa comunidade a crescer. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!